O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná está começando o programa Cobras e Lagartos. Infelizmente, um programa diferente, programa sem nosso querido Belmiro Valverde, uma das nossas cobras mais vistosas. Esse programa, evidentemente, será dedicado a ele, Belmiro é o tema, e se eu pudesse definir o Belmiro Valverde, não só para nós que éramos amigos dele já há muito tempo, mas acho que para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para a cidade onde a gente vive, até para o nosso estado, eu diria que nós perdemos os nossos óculos. Sem o Belmiro nós ficamos mais míopes. Ele ajudava a gente a enxergar as coisas com nitidez. Ainda que a gente discordasse um pouco da visão dele. Mas com o Belmiro as coisas sempre ficavam mais claras. Hugo Mengarelli. Bom, você falou algo que eu traduzi dizendo que somos nós sem Belmiro. Ou seja, em um time de futebol, que seria um time sem o armador, o meio armador? Aquele que distribui, aquele que une a defesa com o ataque. Não existe, há um vazio aí, entende? Então, eu acho que é muito duro pensar nós aqui sem Belmiro, né, Mário? E uma coisa que queria colocar, que está relacionada mais à questão de sua partida. Em minha peça, que é uma meia paródia, estilização de minha peça de teatro incrível, Retorno ao Cavaleiro Solitário, que é uma estilização, uma paródia do Quixote. Há também uma paródia do filme O Sétimo Selo, de Bergman, que Antonius Bloch convida a morte, antes que a morte se lo leve, a jogar xadrez. Nesta peça, claro, é gaúcho, Dom Quirino, Quixote é gaúcho, e o desconhecido que convida ele a jogar a tava. Então, Dom Quirino pergunta, se o senhor ganhar, você vem comigo. E se eu ganhar, eu vou com você. Aparentemente parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Para mim, e isso sempre penso, espero que eu chegue a ganhar a morte, e não que a morte me ganhe. Eu acho que Belmiro a ganhou. A morte é um prêmio, porque forma parte da vida, não podemos pensar a vida sem a morte. Saber recebê-la. Eu penso, não sei se isso é um consolo para mim, de que Belmiro deitou, piscou para a parca, vamos a dormir juntos, e dormiu. Me dá a impressão que é isso. Eu fico, dentro de toda a dor, eu fico com essa impressão, que ele ganhou isso, não foi condenado, não é aquele que não quer morrer, aquele que está desesperado, não. Ele foi pacificamente, quase que como convencido, que também nos vai tocar a todos nós isso, né? Isso... Mário. Algumas despedidas, nenhuma despedida é fácil. Não. Né? Algumas mais fáceis do que outras. Claro. Nós já temos experiência na vida, né? Algumas despedidas são dilacerantes. Né? E raríssimas vezes uma despedida é edificadora. Né? Eu me despeço do meu bom amigo, né, dizendo que eu me tornei uma pessoa bem melhor na companhia dele. Aprendi muito com ele. Sem dúvida. O Belmiro foi uma espécie de extinção, né? Um gentleman. Exatamente. Um gentleman verdadeiro. Que ensinou a mim a moderação. No começo do programa, se vocês lembram, né? Sim. Eu era bem mais louco, incontido, né? E na presença do Belmiro, essa cultura imensa, né? Esse bom humor e essa simplicidade sem par, né? Faz assim que seja uma despedida que me faz crescer. Né? E eu espero que faça a todos a mesma coisa. Não tenho a mais mínima dúvida, Mário. Esta edição do Cobras e Lagartos, ela é totalmente dedicada ao professor Belmiro Valverde, nosso grande amigo. Então, nós queremos
como forma de homenageá-lo, é trazer até vocês alguns dos melhores momentos, dos mais divertidos, dos brilhantes momentos do Belmiro Valverde aqui no Cobras e Lagartos. Eu tenho medo, sim, claro. Agora, eu sou um pouco mais conservador que o Mário aqui, porque nós já temos discutido muitas vezes aqui a questão da regra moral, do nomos, e da ética e da questão da lei secular. Eu acho que a lei é feita para você coibir quando a pessoa não tem esse comportamento. Isso, claro. Quando você não consegue desenvolver isso por conta própria, a lei tem que dizer para você, vem cá, fulano, né? E eu acho que isso está faltando muito no Brasil. Quer dizer, você desenvolveu uma enorme sociologia da violência. Não, eu vou explicar por que está havendo a violência, mas ninguém realmente se dedicou a proteger a pessoa da violência dos outros. E você fica totalmente indefeso. É isso que estou falando. Não pode abrir o carro para tomar um pouco de ar fresco, que o cara pode te assaltar, não pode parar no sinal, que o cara pode te assaltar, não pode deixar a casa aberta, que ele pode te assaltar. Você, teu filho, teu neto, está todo mundo sujeito à violência. Então eu acho que o Estado nisso aí, ele tinha um papel fundamental que nos últimos anos, aliás, sempre foi negligenciado no Brasil, mas nos últimos anos foi mais negligenciado ainda. O Estado tinha que, aí vem a história do Leviatã do Thomas Hobbes, o Estado tinha que mostrar o dragão para um monte de gente, sabe? Vem cá, aqui tem ordem, né? É que nem o cacique de Araju, né? Quer dizer assim, essa terra tem dono, né? Não pode, você simplesmente o Paraná faz 8 anos, isso aí foi uma herança lamentável que o Requião nos deixou, com a ajuda daquele secretário de segurança dele, aquele rapaz... Luiz Fernando de Lázaro. De não tão saudável memória em matéria de eficiência, né? Que foi de mistificar, de mudar os números, de esconder os números da violência, de dizer que não era bem assim, as estatísticas estavam erradas, e nós, cada dia mais, estamos sujeitos à violência. Eu acho que aquela ilusão da cidade universitária, cidade de sorriso, isso tudo acabou já. Hoje em dia você tem cidade grunhindo, está grunhindo. Está rindo, mas com toda desdentada já, né? Então, você vai a várias áreas de Curitiba que são áreas de criminalidade pesada mesmo. Então, bairros tomados? Bairros tomados que a polícia não entra. Nós não temos morros, né? A diferença é só topográfica. Topográfica, nós ainda não temos... É que o morro dificulta mais ainda o combate, mas... Hoje em dia o grande celeiro do mundo ainda é os Estados Unidos, o maior produtor mundial, e é exatamente onde está o melhor conjunto de universidades, onde está a geração da tecnologia mais avançada. Eu acho que quando você pega um estereótipo, assim, o Brasil vai ser a fazenda, fulano vai ser isso, Beltrano vai ser a fábrica, você simplifica demais as coisas, sabe? Eu acredito, né, que há certas coisas que estão muito ligadas, efetivamente. Hoje em dia você fala quando fala em administração estratégica, você fala na chamada estratégia baseada em recursos. É claro que o Brasil vai ser um grande celeiro do mundo. O Brasil tem, sem explorar, tem 70 milhões de hectares de terras ainda, que não tem nada a ver com bacia amazônica, 70 milhões de hectares de terra. Os 170 milhões de hectares de terra agriculturáveis significa mais ou menos a capacidade de produção de 150 a 160 milhões de soja por ano, de toneladas de soja por ano. Quer dizer, isso aí é praticamente a produção mundial, sozinha. Só naquilo que o Brasil não explorou ainda, fora o que o Brasil tem para explorar. Então é inevitável que o Brasil vire um grande celeiro do mundo, realmente. Você tem terra boa, você tem clima bom, você tem um regime hídrico razoável, você não tem deserto, você não tem terremoto, você não tem montanha praticamente, você tem grandes áreas planas, vai virar um grande celeiro. A China vai virar uma grande fábrica, porque tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas a China tem 5 mil anos ou 10 mil anos de civilização. A China foi um dos lugares que mais se civilizou no passado. Você não pode jogar fora tudo isso assim. Os chineses vão perder toda a sua tradição do mandarinato, da tradição chinesa, da cultura, desse sentimento transcendental de querer o império do meio para virar trabalhador fabril. Isso é uma tolice, né? É como dizer que os Estados Unidos vai ser apenas um lugar que
vai consumir os produtos feitos na China. Então eu acho, né, Ney, eu não gosto muito dessas classificações, não. Acho que são muito simplistas demais. O Brasil vai ser... quando eu vejo o Brasil, muito me lembro do Lima Barreto, né? Que quando escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, vai dizer assim, tinha todas as terras, tinha toda a população mais simpática, o clima mais prazeroso, né? O que lhe faltava para ser uma grande potência, né? Faltava tempo e um pouco mais de imaginação. Né? Mas temos que ter imaginação para não ser a grande fazenda. Belmiro Valverde, nunca antes na história desse país nós tivemos um presidente tão peculiar quanto Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma série de ineditismo, né? O mais significativo é o fato de um operário realmente assumir o governo, e não apenas assumir o governo, como imprimir um tom muito peculiar ao seu governo, né? Eu acho que o presidente Lula, como fenômeno de comunicação de massa e como fenômeno de política popular, é realmente um fenômeno, né? É um negócio totalmente diferente, né? E eu acho isso muito significativo. Se você fizer um retrospecto, eu não vou fazer isso agora em 1 minuto ou meio minuto, mas se você fizer um retrospecto do governo Lula, eu acho que algumas coisas são muito importantes. Em primeiro lugar, as expectativas eram muito piores do que a realidade. Segundo, eu acho que o governo do Lula teve alguns méritos fundamentais, como desatar certos nós mentais no Brasil. Aquela ideia, o salário mínimo não pode subir porque vai quebrar os municípios. O aposentado não pode ganhar um pouco mais porque não sei o que lá. O consumo vai levar a inflação para os píncaros. E nada disso aconteceu. Então vamos ser justos que essas coisas foram desmistificadas no governo dele. Em compensação, nós tivemos um retrocesso cívico de 50 anos em relação à corrupção. Porque todo aquele sentimento de que você tem que criar uma indignação popular com o mau uso dos recursos públicos, isso foi jogado pelo ralo abaixo, né? Que foi a grande bandeira que foi a grande bandeira sempre do PT, e que de repente você viu os grandes próceres do PT, o mandarinato do PT metido com mensalão, recebendo o Land Rover de presente, o outro virando lobista depois que saiu do governo, que é o caso do Zé Disseu. Todos eles, de alguma forma, se conspurcando, né, se esmerdando no dinheiro público. Então, eu acho que esse é o grande olho preto no governo dele. Hoje em dia, a pessoa casa com mais facilidade porque descasa com mais facilidade. Claro. Mas os casamentos estão ficando mais estáveis, curiosamente, né? Exato, menos divórcios. Né? É uma coisa meio paradoxal, porque, por exemplo, hoje em dia, a lei de divórcio no Brasil não é muito diferente da lei de Nevada, não. O cara chega aqui em 24 horas, vai lá no notário público lá e faz um termo de distrato praticamente do casamento. Estamos conversados, divide os bens se houver, tem lá pactos pré-nupciais, são cada dia mais rotineiros, né? E eu acho que o Mário chamou atenção para uma coisa, que é, de novo, a espetacularização, né? Realmente, os casamentos, como as festas de debutantes, como festa de formatura, viraram grandes espetáculos públicos. É a mesma compulsão que o cara tem de entrar no Facebook, não é? De ir lá e botar a fotografia dele e tal, as opiniões, meu livro preferido é O Pequeno Príncipe, aquelas coisas. Não, é O Alquimista. O Alquimista, exatamente. A versão moderna. A versão moderna do Pequeno Repaginado. Príncipe. Hoje em dia é um grande espetáculo. As noivas vão com mais de um vestido, então mudam de vestido durante a festa. Já tem isso? Tem, claro. Eu estou desatualizado. Casar alguém hoje em dia é um grande espetáculo teatral. Você tem que pensar na cenografia, na iluminação, no DJ, não sei o quê. Então eu acho que tem essa dimensão. Ainda mais que é fácil de descasar. Se der errado também descasa, casa novamente. Então, repete, faz outra festa. E a lei brasileira hoje em dia também é muito leniente em relação aos casamentos não formais, né? Por exemplo, hoje em dia uma mulher não casada, ela praticamente tem mais direitos do que a mulher casada, em alguns casos. A história da união estável, não sei o quê, às vezes você vê situações... Que de estável é só o nome, né? Estável é só o nome, mas você vê situações até grotescas, de gente que... Eu conheci um casal que viveu juntos 20 e tantos anos, e o marido nunca pagou uma conta da casa deles,
para evitar que tivesse uma conta de luz com o nome dele no domicílio dele com a madame. Para quê? Para depois dizer que não era uma união estável. Então, eu acho que essas coisas todas foram entrando nesse terreno que o Hugo levantou, que envolve coisas mais abstratas, amor, sexualidade, liberdade, escolha, tudo isso, né? E é tão muito fácil casar e descasar, então virou moda casar. Olha, eu confesso o seguinte, é muito difícil você fazer uma generalização. Quando nós moramos na Califórnia, durante 2 anos e meio, Califórnia que alguns chamam de Califórnia. Califórnia. Fala, Eu Mário. vou falar. A ver. Califórnia. Nossa, seco. Agora é só o Pato Donald. Quando nós moramos na Califórnia há 30 anos atrás, eu nunca tive nenhum problema de ser estrangeiro. Sempre fui tratado com absoluto respeito, absoluta consideração. Agora, não vamos generalizar. Você via que efetivamente todos os hispânicos, por exemplo, que foram para os Estados Unidos em situação muito mais desfavorável, foram lá para procurar emprego, eles eram tratados realmente de uma forma desrespeitosa, né? Então, eu acho que isso varia muito, né? Varia muito e aí uma coisa meio cruel, mas varia muito do seu valor de mensal, do valor de mercado. Quando você vai para um país em que você tem um valor de mercado alto, você é muito bem tratado, né? Então, pegando a segunda parte da tua pergunta, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa curiosa, é uma conjugação, como eu gostaria de dizer, virtuosa nesse momento. É que nós, por uma série de imprevidências, não temos, por exemplo, uma boa dotação de mão de obra e de recursos especializados. O Brasil virou uma meca para o pessoal de nível médio, para o pessoal de nível superior mesmo, essa meninada mais jovem, principalmente na área das engenharias. O Brasil está importando gente de avião. Petrobras está importando aviões inteiros para poder fazer montagem de plataforma, para poder montar navio, para poder fazer isso, né? A área de montagem industrial está muito aquecida, a área de investimentos fabris está muito aquecida. Então está vindo muita gente, e está vindo muita gente de grande valor de mercado. Os Estados Unidos estão importando muitos chineses, né? Para trabalhar nas plataformas. Exatamente, né? E os Estados Unidos é a mesma coisa, né? Então você tá vendo uma coisa, eu acho que essa turma está sendo vista, digamos, como um misto. De um lado, eles são bem tratados, respeitados. Do outro lado, eles são temidos porque, na realidade, você sempre acha que aquilo é uma usurpação no mercado de trabalho, né? Quando o cara vai procurar um emprego, ele descobre que tem um outro que é canadense, francês, americano, argentino, peruano, que está no lugar dele. Então, há sempre um pouco de hostilidade. Mas eu acho, assim, em geral, vendo só de uma forma muito, muito esquemática, que no Brasil nós tratamos muito bem os imigrantes, né? O Brasil é um país muito solidário nessas coisas. O brasileiro não tem aqueles ódios milenares, né? Você pega lá árabes e judeus, pega lá irlandeses católicos, irlandeses protestantes, essas coisas todas levam ao paroxismo. Nós não temos isso, nós não temos essa conotação de caráter, assim, de levar a coisa muito a sério, né? Vamos logo esse ranço, né? Logo o cara já arranja um apelido, já virou japonês, já vira japa. Né? Aí Portuga, né? Então, e aí as coisas todas entram na nossa tradicional esculhambação. Realmente é a grande hipocrisia. Você chega nos Estados Unidos, vê a torre, vê a Estátua da Liberdade, embaixo aquela frase linda, né? Tragam-me seus doentes, seus pobres, seus oprimidos, né? E, na realidade, você sabe que o pêndulo realmente virou. No caso da França, que acolheu os portugueses, espanhóis, quando precisava de mão de obra barata nos anos 60, os árabes, e depois os Pieds-Noirs, que vieram todos do Maghreb, e que depois expulsou, né? O caso dos ingleses, que falavam muito da Commonwealth, mas depois da Commonwealth, né? Depois que os indianos chegaram. Quando chegaram os indianos e os paquistaneses do Caribe, eles viram logo que, né? Melhor Califórnia. Então, e o caso atual dos alemães com os turcos, né? Então, eu acho, né, Ney, que eu tenho esperança que
A vantagem do Brasil é que o Brasil ainda tem muita coisa a ser feita. Tá? Os economistas têm um conceito que é muito importante, que é o conceito de elasticidade. O que acontece com essas economias modernas é que a elasticidade delas é muito pequena. Em tudo. Quer dizer, digamos, todo mundo já tem geladeira, todo mundo já tem carro, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo. Então, você conseguir uma economia de grande metabolismo, assim, de grande geração, é uma coisa difícil. As terras já estão todas ocupadas, claro, você não tem mais espaço para expansão. Agora, você pega o Brasil, né? O Brasil em termos de terra. O Brasil tem 70 milhões de hectares de cerrado para ocupar, certo? Isso sem falar nas terras que estão desperdiçadas. Esses 70 milhões de hectares, só em soja, por exemplo, eles podiam gerar 210 milhões de toneladas de soja por ano. Sabe qual é a produção mundial da soja? 200 milhões de toneladas. Então, quer dizer, você poderia dobrar. Podia dobrar. Se você pegar o milho, é a mesma coisa. O Brasil podia ser 350 milhões de toneladas de milho, que os Estados Unidos produzem hoje em dia, né? Quer dizer, então, eu acho que, como as oportunidades ainda são muito grandes, o cara vem para cá, eu sempre brinco, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas no Brasil, se ele tiver os dois olhos com glaucoma, ele é rei da mesma forma, né? E se tiver os dois olhos com glaucoma e um está danificado por um desastre, ele vai ser grão-duque. Então, então ainda há muita oportunidade. Eu espero que nós fujamos exatamente dessa coisa mais odiosa do mundo, que é você chegar e você tratar o imigrante de uma forma extremamente até sabuja durante algum tempo, e depois, quando chega na hora, ele começou a ameaçar você porque o filho dele foi para a escola, que o filho dele já não vai ser mais lixeiro, já vai ser funcionário de uma empresa, vai ser clerk, ou vai ser alguma coisa. Daí ele começa a se ressentir, ele começa a achar que você saiu do seu lugar, né? Então, ponha-se no seu lugar. Então, eu acho isso detestável. Eu espero que nós não caiamos nisso, que é um traço miserável de caráter. Belmiro Valverde, o que você considera assim? Eu penso mais ou menos como o Mário, não no microchip. Mas, de uma forma geral, a eletrônica digital, né? Quer dizer, a internet, o acesso à informação, eu acho que isso realmente mudou a vida das pessoas, assim, definitivamente, porque se você imaginar, por exemplo, que há uma geração atrás o teu problema era a falta de informação, e agora o teu problema é excesso de informação, quer dizer, hoje em dia tudo se faz em tempo real. Imagina, até a guerra se filma em tempo real. O cara vai lá, todo mundo se lembra daquele cara da CNN fazendo a cobertura de Bagdá, de um hotel caindo a bomba em cima. Quer dizer, então, eu acho que a internet, essas coisas todas, mudaram a vida das pessoas. Particularmente, eu vejo duas coisas que realmente eu acho indispensáveis na minha vida. E as duas eu aderi muito tarde. Um é um iPad, porque o iPad tem essa vantagem, você ouve música, você lê o jornal, você faz isso, com um negócio desse tamanho que você bota dentro de uma pasta e ponto final. Você não precisa carregar 450 livros e não precisa carregar uma televisão. Eu acho que aquilo realmente é uma coisa. E a segunda, sabe o que é? Uma escova elétrica, escova de dentes. Eu acho escova de dente elétrica uma coisa sensacional. A sua vida mudou. Como é que eu sobrevivi? Meu sorriso ficou muito mais radiante depois. Meu neto adora mexer numa máquina de... Uma Remington. Não, é uma... Olivetti. Olympus. Antiga, alemã, que meu pai usava e deixou para mim, e ele fica lá fascinado por aquilo. Olha, eu acho que o computador portátil foi realmente uma coisa assombrosa. Ainda mais quando você vê a evolução do computador portátil. Outro dia eu fui fazer uma palestra sobre inovação. Os primeiros computadores portáteis tinham 7,5 kg, 8 kg. Quer dizer, você carregava uma mala, praticamente, né?
Eram os HP, né? Hein? Era HP, né? HP, O HP, né? Compaq, tinha várias marcas, né? Amiga. Amiga, nossa. Amiga, exatamente. Commodore, né? Eu tinha um IBM com aquela Atari, telinha isso. pequenininha. Então, eu acho que o computador realmente foi uma coisa que mudou a vida. E acho que continua mudando, né? Porque hoje em dia você está passando por uma outra geração de computadores. Às vezes até está dando saltos mais violentos do que ele devia se dar, né? Outro dia o Leonardo, meu neto, estava lendo coisa e disse que o cantor fulano que estava vindo ao Brasil, depois do show, iria dar autógrafo a todos os seus ventiladores. Quantos ventiladores? É que o cara no Google, se você puser fã, aparece ventilador no Google. Então, como ele ia dar autógrafo para os seus fãs? Claro. E o Jaime Lerner foi comprar uma passagem e dizia classe treinador, né, que é classe coach, que é a classe econômica. Né? Então, está assim, tentando avançar na parte de cognição. Agora, a última palavra é reconhecer a fala, não é mais a escrita, já é a fala, né? Mas eu acho que o computador realmente é uma coisa, é um ponto de inflexão. Depois do computador, né, depois da facilidade de acesso à informação e difusão de informação, de compartilhamento de informação, é uma coisa... Você vê esse negócio de rede social, que aliás eu detesto aquilo, eu acho chatíssimo, mas 750 milhões de pessoas estão conectadas, 750 milhões de pessoas é 11% da população mundial e é possivelmente 40% da população que tem acesso à informação. Temos um padrão de impunidade, a gente fala em padrão de impunidade, que parece que a impunidade já é uma marca da nossa sociedade. No entanto, até dentro desse padrão de impunidade, ou de benevolência com aquilo que é errado, os crimes de trânsito parece que eles são mais permissivos ainda. Por que nós não conseguimos ver, por exemplo, um crime de trânsito com a mesma importância que um assassinato? Quer dizer, um sujeito ele pega uma família e passa 60 tiros, isso choca qualquer um. Mas se ele passa por cima de uma família com um carro a 100 e tantos quilômetros por hora, foi um acidente. É até uma coisa curiosa, as pessoas chamam de acidente muitas coisas que não deveriam ser chamadas de acidente. Na classificação, no meu entender, é uma coisa, já é uma distorção e um auxílio à impunidade. E para reforçar isso, né, a tipificação das questões de trânsito como crime é recente, não tem 20 anos. Até aqui em Curitiba tinha um juiz famoso. Otávio Valeixo, né? O Valeixo começou a tentar condenar as pessoas. Acho que foi o primeiro juiz do Brasil. O primeiro juiz do Brasil a tipificar, não, o senhor cometeu um crime, ponto. Né? E a maior parte das decisões dele, inclusive, foi revista depois, né? Mas ele marcou esse caminho, né? Eu acho, né, Ney, que exatamente isso é um processo quase que civilizatório. Agora, outro dia alguém disse, foi o João Baldo Ribeiro, numa crônica dele muito divertida, mas ao mesmo tempo muito instrutiva, ele dizia que a forma mais fácil de você matar alguém no Brasil é você pegar um carro e atropelá-lo. Porque você não vai para a cadeia por homicídio qualificado, não sei o que, daí você vai, não, a intenção de matar, não teve intenção de matar, é doloso, é culposo, presunção de culpa, presunção de dolo, né? Aquelas coisas todas, né? O que eu acho, né, Ney, é que no Brasil, nós importamos muito rapidamente todas as conquistas do direito em relação às defesas, às justificativas. Haja vista a questão do bafômetro. Não, o senhor não é obrigado a produzir prova contra você. Mas quando você tem que se negar a produzir uma prova contra você, é uma confissão implícita de que você fez alguma coisa errada. Deixa eu fazer um parênteses aí. Então quer dizer que se eu for acusado de um crime, eu posso me recusar a que tirem as minhas digitais? Pode, claro. Você não pode comparar com comparar com bancos de dados, né? Então você pega, por exemplo, nos Estados Unidos é famosa a história da quinta emenda. O cara vai lá e assim, eu me recuso a responder baseado na quinta emenda. Mas a quinta emenda é uma injeção de AIDS no cara, porque quando o cara invoca a quinta emenda, é porque ele tem alguma coisa a esconder. É a presunção da culpa. É a presunção da culpa. Aqui não, aqui não fazer o teste do bafômetro significa uma tentativa de você desqualificar o crime.
Né? E dentro da tradição formalista brasileira, você para de discutir se o cara estava bêbado ou não, para você discutir a tecnicidade, a legalidade da coleta de prova. Haja visto o caso do deputado Carli. O deputado Carli estava num carro a uma velocidade tão alta que levou o outro carro, jogou o outro carro a mais de 100 metros de distância, e o pobre do rapaz que morreu decapitado e não tinha um osso inteiro. Estava totalmente triturado. Sim, o carro passou por cima. O carro passou por cima dele. E agora está discutindo se a coleta de sangue dele era legal ou não era legal. Quer dizer, eu acho que nós temos que vencer essa etapa desse hiperformalismo, né? Dessa preocupação com a tecnicidade, para você chegar ao substantivo. Então, o substantivo é o seguinte: o Senado acabou de votar uma lei agora, tipificando de uma forma mais concreta e mais séria os crimes de trânsito. E tipificando também o seguinte: se você se negar a fazer o teste do bafômetro, não tem problema nenhum. Basta a prova testemunhal e você vai ser condenado da mesma forma, certo? Agora vai para a Câmara, vamos ver o que vai acontecer na Câmara. Porque senão é isso, o Edmundo passou 16 anos sem ser julgado. Quer dizer, no Brasil existe toda uma orquestração para fazer o cara não ser julgado. E daí o cara não é julgado, é absolvido por prescrição. Decurso de tempo. O que nós temos que fazer, se a justiça quer realmente aplicar todas essas, digamos, eu não vou chamar de modernidade, mas todos esses rigores, não, você só pode ser preso depois que você esgotar o seu último recurso. Daí o cara vai para o tribunal, vai para o tribunal, agrava, embarga, vai para o tribunal novamente, apela, vai para o tribunal novamente, vai para o STJ, ganha ou perde no STJ, vai para o Supremo, volta do Supremo, artigo de execução, o tempo vai passando e não acontece nada. Não, enquanto isso você fica em casa. Pimenta Neves passou 11 anos em casa depois de confessar que deu 2 tiros na namorada pelas costas, uma coisa solerte, uma coisa absolutamente nojenta, abjeta, né? Passou 11 anos em casa. E só foi preso porque, num certo momento, pelo amor de Deus, era demais para fazer os outros de imbecil, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, ou a justiça se aparelha para julgar as pessoas rapidamente, inclusive porque é direito constitucional você ter uma justiça rápida, né? Muitas pessoas se livram da justiça porque elas não são julgadas. Aí o cara diz assim: a Constituição me garante o direito de ser julgado rapidamente. Eu estou há 10 anos esperando um julgamento, então vocês têm que retirar as queixas contra mim. Isso acontece seguidamente. Ou a justiça se aparelha para fazer isso rapidamente e de uma forma eficaz, ou então nós não vamos ter talvez a impunidade, digamos, declaradamente aceita, mas vai ser, na prática, vai ser uma coisa natural. Hoje eu trouxe 2 objetos aqui para a gente tratar. Um é um rádio Mitsubishi dos anos 60, vocês lembram? E o outro é um castelinho da Disney. Tá? Bom, vamos começar com esse rádio aqui. Esse rádio é um vintage, né? É um rádio AM, AM e ondas curtas, né? Ondas médias e ondas curtas, ele não existe mais. Mas isso daqui ajudou a mudar a indústria japonesa, esse rádio aqui, que foi criado no final dos anos 50, porque foi o primeiro rádio transistorizado vendido em massa. E a Mitsubishi depois virou uma potência, né? Eu trouxe esses 2 objetos aqui para a gente falar não do Japão, mas para falar sobre a China. Aqui nós temos um castelinho, que é o castelinho da Cinderela, né? O símbolo da Disneylândia. Isso daqui é uma lembrança. Originalmente do rei Ludwig II. Que exatamente, na Baviera. E é o símbolo da Disneylândia. Hoje, qualquer filme que você assista, qualquer desenho da Disney, tem na abertura esse castelo aqui. Por que eu trouxe isso daqui? Porque isso daqui foi comprado na Disneylândia, mas ele é fabricado na China. Então, ele é um símbolo da cultura americana fabricado na China. Belmiro Valverde, invasão chinesa. Eu trouxe um rádio japonês para mostrar. Só me dar esse rádio aqui, porque eu vou demonstrar como é que você fazia, porque eu tive um exatamente igual. Você segurava ele assim e botava assim no ouvido. Assim. Era um celular. Se você não fizesse isso, ele tinha também. Ele tinha um fone auricular. Conhecido como egoísta, porque ninguém mais ouvia. Exatamente. Ou se quisesse, já tinha, inclusive, ou então o foninho. O foninho, né? Exatamente. Olha, eu acho a China um negócio assustador, né? Em todos os aspectos. Porque a China, ela desafia todos os padrões
que nós tivemos até agora. Em todos os aspectos. Por exemplo, você pega a China, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 10% disso, se for o mercado chinês, é mais, mas 10% disso são 140 milhões de pessoas comprando coisas. É quase o Brasil, né? É o Quase Brasil, tudo. é mais que o Brasil em termos de mercado. De né? poder aquisitivo. Quer dizer, você chega na hora, hoje em dia, a China é o grande mercado dos carros americanos, é o grande mercado dos carros europeus, é o grande mercado dos eletrônicos, é o grande produtor dos eletrônicos. Então, a China é um negócio assim assustador pelo tamanho, pela incapacidade de retaliação. Você não pode retaliar contra a China. Porque a China hoje em dia tem 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de reserva. Quer dizer, como é que os americanos vão retaliar a China, sabendo que a China pode eventualmente desmoralizar o mercado financeiro inteirinho, né? E tem os papéis da dívida americana, né? Exatamente, né? Agora estão chamando a China lá para ajudar a salvar a Europa. Quer dizer, então, eu acho que existem algumas teorias, né, que fazem com... Aliás, vendo isso de uma forma muito esquemática. Mas é interessante, alguns dizem assim, olha, o mundo é o seguinte, tem a cabeça agora, que são os países centrais, alta tecnologia, software, economia do conhecimento, por aí afora. Aí você tem a indústria do mundo, que é a China. E daí você tem a fazenda do mundo, que é o Brasil. Não é bom para nós, hein? Você vai ficar numa posição de breadbasket, né? De fornecedor de comida, fornecedor de commodities, por aí afora. Mas é um destino do qual nós podemos, por assim dizer, tirar algum proveito e sair. Claro. Mas o que você está vendo na China agora, você viu de certa forma no Japão depois da guerra, é que a China, por enquanto, a gente tem uma visão da China fazendo aquele castelinho da Cinderela. Mas a China, hoje em dia, é um produtor já respeitável na área de eletrônica fina. Né? Eles já são líderes em várias áreas. Exatamente, como os japoneses que começaram com esses radinhos. E copiando, diga as passagens, japoneses copiando a tecnologia americana. Sim, né? exato. Porque transistor, tudo isso foi criado nos Estados Unidos. Né? Eles então, miniaturizaram. Né? A China está passando por um processo, como a Coreia já está passando, que no passado você falava dos japoneses assim, só sabe fazer pente de plástico. Daí eles mostraram que eles faziam mais do que pente de plástico. Daí há 10 anos atrás, você dizia, 20 anos atrás, você dizia, quem não pode comprar um televisor japonês, compra um coreano. Gold Star. A Gold Star é a atual LG. Né? De repente, os coreanos são melhores que os japoneses em fazer televisão. Né? E estão quebrando a Philips. Estão quebrando a Philips, a Sony, todas essas. Né? Agora, os chineses é a mesma coisa. A Foxconn, que está vindo para o Brasil agora, é produtora dos iPads, produz 70, 80 milhões de iPads por ano, é uma coisa assim assombrosamente produtiva, de boa qualidade. Então, a China é um negócio, é um ponto fora da curva. Mas você sabe que a última moda dos ricos americanos é fazer os filhos, desde pequeno, aprender mandarim. Já está assim? Já é de guerra, né? Agora é o dernier cri de la mode. Dernier cri. Ele não aprende outra língua. Espanhol não, porque espanhol é muito vulgar. Né? Espanhol é coisa de povo pobre. Povo pobre. Mandarim, claro. Né? Só mandarim, né? Eu acho que você realmente... Os americanos estão se preparando já psiquicamente, eu tenho muitos amigos americanos, para o grande choque, né? Que um amigo meu diz, meu Deus, podia ter poupado a minha geração de ver exatamente o momento em que a China vai passar os Estados Unidos, né? Que está previsto que a China passaria os Estados Unidos em termos de produto entre 2017 e 2025. Então, a China passaria a ser a maior economia do mundo, né? Agora, aí é realmente uma coisa muito complicada, porque o Hugo levantou uma coisa que é uma coisa assustadora. Os grandes investidores na China são exatamente os que estão se autodestruindo, né? São as empresas americanas que estão indo para a China por causa da mão de obra mais barata, muito qualificada e barata, né? Recursos naturais relativamente abundantes, são os europeus e são os japoneses. Então, eles próprios estão cevando exatamente esse animal enorme que vai dizimá-los, porque cada emprego que se cria em Xangai, Beijing, em Guangzhou, é um emprego que você deixou de criar em Pittsburgh, Los Angeles, Tóquio. Então, Tóquio. As próprias empresas japonesas, Sony, exatamente, já produzem uma boa parte na China, né?
Então é muito complicado isso, né? Outra coisa complicada é você entender como é que o mundo todo aceitou, assim, sem grande discussão, a ideia de que a China é uma economia de mercado. Isso é uma das maiores sandices que alguém pode dizer. Porque o mercado chinês ele é profundamente influenciado pelo governo. A pessoa lá diz assim, mas ele ganha $100 por mês. Mas com $100 ele vive, porque ele paga $3 pela casa dele, ele não paga educação para os filhos, ele não paga transporte, ele não paga educação, não paga saúde, né? Tá tudo garantido. E não paga um pedaço da alimentação que é subsidiada. Então, você pode pagar para ele $100 porque ele vive com $100. É o conceito que hoje em dia se chama de paridade do poder de compra, né? Power of Purchase Parity, né? Então, agora, quando o produto vai para o mercado, ele vai com $100 de mão de obra, ele não vai com 1.000. Não adianta dizer, não, os $100 dele é a mesma coisa que os $1.000 nos Estados Unidos. Então, é realmente uma trajetória muito complicada. Não é uma sociedade de mercado, é uma sociedade para o mercado. Para o mercado. Agora, eu acho, Nenê, que nós vamos ter ainda uma outra surpresa na frente, que é a China bélica, né? Porque se você olhar o mapa também, o Japão não tem exército, como todo mundo sabe, o Japão foi emasculado depois da guerra, ele só tem uma chamada força de autodefesa. A China tem 2 milhões de soldados muito bem armados, foguete, míssil. E pode quintuplicar isso em uma rapidez. Como dizia lá, o próprio Mao Tse Tung dizia assim, não adianta vocês mandarem jogar uma bomba em cima de nós. Mata 1 milhão de chineses, e daí? Vai nascer outro 1 milhão de chineses. Eu sempre brinco com meus alunos assim, joga uma bomba lá, mata 1 milhão de chineses, daí joga 2, mata mais outro 1 milhão. Depois que mata 10 milhões, sobraram 1.290 bilhões. Quer dizer, então, não tem capacidade de retaliação. E a China agora está dando o último passo do poderio militar, que é a sua marinha, coisa que ela teve no passado, muito poderosa, e deixou de ter. Agora ela voltou a ter uma marinha poderosa. Então, eu acho que nós ainda vamos ter surpresas muito... Ninguém morrerá de tédio com a China nos próximos anos. Mas isso faz parte da cultura corporativa? Sabe por quê? Inclusive, tem uma teoria sobre isso, né? A chamada lei de Parkinson, né? A lei de Parkinson é aquela que diz assim, todo trabalho tende a se prolongar até ocupar todo o tempo disponível para ele. Então, o Parkinson dizia isso, ele dizia, olha... Se você tiver que fazer em 24 horas, você fará em 24 horas. Se eu chegar para você e dizer assim, olha, você faz isso aqui em 1 mês. Olha, eu vou conseguir fazer em 24 horas, então 1 mês. Quando chegar no último dia do mês, você está lá. Né? Não, é o seguinte, eu vou precisar disso aqui só para o ano que vem. O ano que vem tem tempo. Tá longe, né? Você vai deixar para o último dia do ano. Né? Então, eu acho que isso faz parte da desorganização natural do trabalho, né? Porque quando você teoriza sobre isso, o teu dia é muito arrumado, né? Eu vou chegar lá, daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, tudo se arruma assim. E daí o cotidiano mata você, né? É difícil você ver uma pessoa que faça efetivamente aquilo que ela planejou fazer durante o dia, né? Ela sempre tem intercorrências, tem coisas não esperadas, né? Então, o que acontece? Você começa a jogar para frente as coisas até os deadlines, até as datas fatais. Eu, lamentavelmente, eu sou uma vítima de data fatal. Eu sempre estou correndo, estou que nem aquele chinês de pratos, né? Ao som da dança do fogo. Ele tem 30 pratos assim, né? E sempre tem 10 que estão quase caindo. Ele vai lá e dá mais uma rodadinha, né? Os meus já caíram 10, né? Especialmente quando o perfeccionismo é uma desculpa para a procrastinação. A pessoa não tem como acabar, você convive muito com isso. É o cara que não tem o sentimento de que, num certo momento, ele tem que... É aquilo que qualquer doceira chama de ponto de bala. Passou daquele ponto, a bala desanda, né? Então, tem um ponto certo para parar. E o perfeccionista, muitas vezes, ele, na realidade, ele fica inventando novas coisas para não chegar no ponto de bala, né? Não, agora falta isso. Não, ele está quase bom, agora faz aquilo. Não está bom ainda. Não, mas se você pudesse mexer nisso aqui, e do fim você não produz nada. Eu convivi muito com algumas pessoas assim. Pessoas que eram assim aparentemente brilhantes, mas que na realidade eram pessoas muito improdutivas.
Porque, num certo momento, você tem que dar um corte, você tem que chegar e definir, bom, acabou, o meu produto é esse. É como quem escreve um livro, ou quem faz qualquer coisa na vida. Chega num certo momento, você diz assim, olha, talvez eu até possa fazer melhor, mas vou parar por aqui. Senão, não tem fim, senão passa a ser uma... Meu livro está com 5.000 páginas e eu não acabo. Exato, você tem coisas assim. E hoje em dia você vê, muitas vezes o cara fica anos e anos e anos em cima de um texto, ou em cima de uma música. Se você é o Dorival Caymmi, tudo bem. Você passou 50 anos deitado, olhando para o mar de Itapuã, aí, tem! Molho de rio no mar. Né? Aí, tem! Ah, minha mãe. Ele teve 10 inspirações e valeu a vida dele. Mas tem um Dorival Caymmi e tem 400 milhões de pessoas preguiçosas. Né? Você procrastina outras coisas, procrastina a tua família. Né? Eu acho, né, Mário? E olha, eu digo isso até com uma certa tranquilidade, porque, modéstia à parte, eu trabalhei muito na minha vida. Eu não digo que trabalho muito ainda, porque eu sempre digo para o meu neto, eu disse, olha, quando alguém disser para você que está exausto de trabalhar, você se lembre de olhar um desses caminhões de lixo que passa de noite. Quem que vai aguentar procrastinar? O workaholic. Você olha para um caminhão de lixo, com aqueles meninos todos coitados correndo atrás do emprego, porque o caminhão não para eles, não. O caminhão tem uma velocidade e eles saem correndo pegando as coisas. Aquilo deve cansar. Né? A nossa atividade intelectual, dar palpite, fazer avaliações, essa aí tira de letra. Então, eu digo até com certa tranquilidade, porque eu trabalhei muito sobre esse aspecto assim mais levianinho, como diz o paranaense. Mas eu te confesso que a vida da gente se enriquece muito quando você, além do trabalho, faz outras coisas. Quando você começa a te extrair prazer de outras coisas, até de almoçar. Possivelmente você não tem almoçado bem, ou qualquer dia eu vou te convidar para almoçar. Você não sabe almoçar, Mário. Eu não tenho paciência para almoçar, eu acho. Não é? Você começa a ter prazer, o teu neto, a tua neta, a tua família, uma coisa que você gostou jogar de conversa ver, fora, não jogar gosto. conversa fora. Se fosse médico, eu seria cirurgião, porque eu não gosto nada assim muito, não gosto muito de dermatologia, não é? Uma pomadinha aqui, é um negócio, abriu, fechou, resolveu, morreu, não morreu, né? Você gosta de ir às entranhas do problema. Eu gosto de liquidar o assunto, é mais na base da cavalaria, rápido, ainda que mal feito.